Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e servo cristão. Hoje eu queria comentar para vocês algo que, tipo assim, é... algumas pessoas têm um entendimento, né? E eu queria falar o que eu entendo sobre as pessoas, sobre o que eu entendo sobre o ser humano. Primeiro, para a gente entender o ser humano, eu gosto sempre de pegar a Bíblia como experimento de revelação, né, das nossas vidas. Desde a primeira criação, né, no primeiro ser, que a gente sabe que foi os anjos, né, posteriormente foi o ser humano. Só que eu quero deixar os anjos um pouco de lado. Eu quero trazer para nós a parte do ser humano. Quando a Bíblia fala que Deus o criou, imagem e semelhança. Imagem e semelhança o criou. E criou todos os aspectos também, né, de Deus, alguns aspectos de Deus sobre nossas vidas, né? E uma das coisas que me chama a atenção é o aspecto que Deus, da permissão de Deus sobre a ciência, o conhecimento, né, do bem e do mal. Porque todos nós sabemos que a gente, né, o ser humano, ele tem um certo pecado original de Adão e Eva, né? O primeiro homem da primeira mulher que pecou contra Deus, né, que foi enganado, né? A gente pode se dizer que foi enganado por Lúcifer, né, o grande adversário de Deus. Mas na verdade, se a gente for pensar que não foi literalmente Lúcifer. Lúcifer ele teve um detalhe nas ações do ser humano, sim. Mas uma coisa que me chama a atenção é um filósofo chamado Rousseau. Ele falava o seguinte, que o homem nasce bom, só que a sociedade o corrompe. O convívio com a sociedade, convívio com alguns aspectos humanos, fazia com que o homem se corrompesse, a sua natureza. E isso sempre me chamou a atenção dentro da filosofia. Alguns aspectos também, né? Agostinho falando sobre o livre-arbítrio e várias outras coisas, né? E hoje eu vejo que isso cada vez mais se torna real para minha vida. Particularmente, eu não estou dizendo que... Já vou começar logo o seguinte. Eu não sou perfeito. Eu tenho meus erros, eu tenho meus pecados, né? Eu tenho as minhas falhas. Isso daí é comum de toda a humanidade. É que a Bíblia fala, né? Que todos os pecados, todos os destituídos estão da glória de Deus. Todos estão pecados, têm pecado, né? Mas por meio da salvação veio Cristo Jesus. Só que isso deixa outra coisa, outra história. O que eu quero deixar para vocês é porque, assim, muitas das vezes a gente entende que o ser humano é um cara bonzinho, ou a gente coloca na nossa cabeça que o ser humano, ele por natureza, ele tem a capacidade de ser bom. Mas toda vez que eu vejo essa ciência, eu me coloco o seguinte: o homem só consegue ser bom se Deus o permitir ser bom. Se ele estiver conduzido com a excelência de Deus. E até mesmo quando ele tem a excelência de Deus, ele começa a errar. Porque infelizmente parece que isso é a natureza humana, depois do conhecimento. Porque a gente pega e fala assim, a Bíblia fala que depois do conhecimento veio a morte, né? Porque Deus fala assim, olha, a partir do momento que vocês abrirem os seus olhos, vocês vão morrer.
Só que quando Deus se referia a esse tipo de situação, ele estava falando sobre o pecado e a gente não entendia sobre isso. Porque o pecado ainda não era manifesto. A gente entendia alguns aspectos do pecado, só que a gente não entendia a manifestação do pecado. Até que, ao longo da vida, Deus começou a transparecer essa manifestação de pecado. E toda a humanidade se perdeu numa parte da vida. Inclusive, Deus ele refuta muito isso, né? Que a humanidade se perdeu. Né? Mas cada vez mais que ele tentava fazer conserto com a humanidade se perdia. Caim, né? Depois a gente fala assim, mas surgiu filhos e filhas de Adão, né? Caim e Abel, né? Deus fala a Caim, se você fizesse o certo, a sua oferta seria aceita, né? Seria aceito. Então, vamos dizer, se o sangue não fosse derramado, Deus teria aceito a oferta de Caim. Só que Caim estava com inveja do seu irmão, a concupiscência estava brotando no coração de Caim. E Caim pecou. E várias outras ocasiões que a gente vê que o ser humano, ele por natureza, e não necessariamente você precisa literalmente estar com Deus para fazer isso. Nós temos essa ciência, infelizmente, de questões que a gente coloca como erro, porque são coisas que afetam, muitas das vezes, nosso espiritual, a nossa vida, literalmente. Um aspecto disso, eu vou colocar Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou contra Betseba. Ele viu Betseba tomando banho e desejou, né? E matou Urias entre aspas, né? Ele fez Urias ficar na frente da batalha para que morresse, né? E o profeta tinha falado, né, com Davi sobre isso, né? E a gente vê que mesmo o ser humano tendo a consciência de Deus, andando com Deus, ainda peca. Mas será que nós temos essa ciência que convivendo um com os outros pecamos? Porque assim, alguns filósofos, eles não acreditavam em Deus, ou desmistificaram Deus a partir do momento que eles começaram a ter convívio com o cristianismo, com outras religiões. Mas, como falei inicialmente, Rousseau, ele não era um cristão de fato, mas ele entendia que quando o ser humano entrava com outro ser humano, e dependendo do ser humano que ele entrasse em convivência, porque quando Rousseau fala isso, quando ele fala assim, olha, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, é porque dentro da sociedade existia uma certa brotagem, vamos dizer, um broto, que ele cada vez mais se tornaria maligno, mal, na verdade. E a Bíblia sim fala isso, e a gente muitas vezes não presta atenção. Aí a gente pega e diz que somos santos, que somos perfeitos, sendo que muitas das vezes quando a Bíblia nos coloca perfeição em nós, é porque Deus o coloca. Quando os profetas falam sobre santos, nós somos santos, é porque Deus fala que nós somos santos. Não porque literalmente fala da boca do próprio profeta falando isso, mas era Deus falando. Porque Deus, ele queria mostrar a nós que mesmo todas as trajetórias da nossa vida humanas, nós tinha um certo potencial
para a grandeza, para o bem. Por isso que Deus, muitas das vezes, morreu por nós. Por quê? Porque ele acreditava no ser humano. Mais que ele via que o ser humano era ruim, ele acreditava no ser humano. Sabia disso? Deus acreditar em você, mesmo você sendo mal, mesmo eu sendo mal, porque eu também sou mal. Porque às vezes a gente pode entender que somos perfeitos, que não temos nada para completar ou encaixar, sendo que Deus fala assim, olha, vocês ainda não são completos. Quando vocês estiverem na glória comigo, vocês se tornarão perfeitos, porque eu te mostrarei a perfeição. Eu revelarei aquilo que estava oculto, porque ainda existe muitas coisas ocultas aos nossos olhos. E era isso que eu queria deixar para vocês, porque isso me deixa muito assim, porque quando a gente faz o bem, é a natureza de Deus também em nós. Mas é Deus também mostrando em nós que nós temos a capacidade de ser bem, de ser bons. Não é por merecimento nosso, porque cada vez mais eu vejo o ser humano errando. Eu vejo as igrejas hoje não proferindo a verdadeira fé em Cristo Jesus. As igrejas hoje, infelizmente, grande parte das igrejas, perderam o coração de Deus. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que é bem duro, mas tem que ser falada. Quando Saul foi escolhido por Deus como rei, Deus se afastou de Saul. O coração de Deus não estava mais em Saul. Quando isso aconteceu, Saul ficava perturbado e demônios apareciam a Saul. E Saul só conseguia se tranquilizar quando Davi tocava a harpa de Deus. Hoje é a igreja hoje, atualmente as igrejas hoje são como Saul antigamente. Que Deus os afastou, mas o fato de Deus ter se afastado não é o fato de Deus não cuidar das nossas almas. É que aí Deus envia Davis à nossa vida para que para que saia o demônio das nossas vidas. E são as pessoas, são os profetas, são eu, como profeta da igreja, falando para vocês. Outras pessoas também falando. E quanto que vocês vão ouvir a palavra verdadeira? Para não ficar muito grande esse vídeo, porque sim, os profetas estavam lá, os profetas estavam clamando, o próprio Jesus derrubou templos, derrubou algumas tradições para falar, olha, precisamos corrigir antes que venha o grande dia do Senhor. Nos corrigimos, corrijai-os uns aos outros para a perfeição. O próprio Jesus derrubou templos, entre aspas. Quando teve aquela profanação no templo, e ele começou a quebrar tudo para o próprio Jesus, falar, vocês estão profanando o meu templo. Isso aqui não é lugar dessas coisas. Fisicamente ele estava falando. Mas ele também falava espiritualmente, quando ele falava aos fariseus, os saduceus, os amorreus. Fala, olha, vocês em público perfeitos, mas nos vossos corações são sepulcros caídos. Não vamos ser como os fariseus, os saduceus, os amorreus.
Vamos escutar os profetas de hoje. Escute aquilo que eu estou falando, porque venho da própria boca de próprio Cristo. Amém?